O Tite não vai pro Flamengo. Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Chora Neto, chora Neto, chora Neto. O Tite é o novo técnico do Flamengo. Vamos acompanhar agora o react do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esporte, falando tudo sobre essa contratação do Flamengo, tempo de contrato, quando o Tite assumir a equipe. Link na descrição para o canal da Jovem Pan Esporte no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Prado, você disse que tem informações aí, né? Isso mesmo. Que você tá apurando aí a situação do Tite. Você conhece o Tite, conhece várias pessoas do staff do Tite, familiares do Tite. Qual a informação que você traz? Havia essa história do sabático aí, né? Do ano sabático. Isso está superado. O que aconteceu eu não sei, mas ele está conversando com o Flamengo já faz alguns dias e esse problema está superado. Se tudo correr dentro da normalidade, não tem porque não correr, já está uma fase burocrática, ele deve assumir na data FIFA. Data FIFA é depois do jogo do Corinthians do Bahia, é isso, né? É isso, né? É depois do Corinthians agora. O Flamengo enfrenta o Corinthians, tem a data FIFA e ele assume. E tem o jogo do Bahia depois... Não, Bahia já foi. O Flamengo ganhou do Bahia. Tá certo. Agora porque fala Bahia e Corinthians. Eles já estavam até... Nessa época já estavam conversando. 10 dias, vai. Ele gosta da ideia porque serão mais ou menos 10 jogos para ele conhecer o elenco, para conversar, para sentir o que pode ser feito e o que não pode. Teoricamente seria, óbvio que o Flamengo vai tentar o máximo possível de pontos e se der tudo certo, de repente até brigar mais diretamente pelo título, mas eles praticamente começarão o ano de 2024 com uma certa antecedência. Então ele já assume e esse projeto, claro que deixou o Tite muito feliz, porque como foi dito aqui, não tem muitos times para pagar o que o Flamengo paga, não tem muitos times com a estrutura do Flamengo, não tem muitos times com o elenco do Flamengo. Então, claro que para ele é ótimo. E aí a ideia é essa, começar imediatamente um trabalho, mas visando já o ano que vem. Essa é a ideia. O Tite não vai pro Flamengo. O Tite não vai pro Flamengo. Realmente, se disse o sim, é o técnico certo para botar esse Flamengo nos trilhos, Mauro? O Tite vai conseguir o que nenhum conseguiu, porque nenhum treinador depois de Jorge Jesus conseguiu botar limites nesses jogadores. Podem ter sido campeões. Dorival Júnior foi campeão, o próprio Rogério Ceni foi campeão. O que você chama de botar limites? Ele vai fazer do jeito dele, não vai renovar com vários jogadores dessa geração. Duvido. Você acha que não? Você acha que ele vai ser então um apaziguador? Ele é apaziguador. Aliás, o Corinthians, uma certa vez, ele não conseguiu fazer uma mudança necessária no elenco, o Mano Menezes é que fez. Ele sai, o Mano vem, aí o Corinthians começa a romper contratos, começa a mudar o perfil do elenco, aí depois ele volta. Já num outro momento, sem todos aqueles jogadores que ganharam títulos importantes com ele na primeira fase, na sua primeira passagem, né? Daquelas duas marcantes passagens que teve pelo Corinthians. Eu acho que não é o temperamento dele. Usando como referência o Tite de 2015 para 2016, né? É o melhor técnico brasileiro. Ele passou um tempo grande na seleção. Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele de volta ao dia a dia de clube, né? Que é uma coisa que ele está desacostumado. Agora, ele é apaziguador, ele consegue conduzir bem jogadores, muitas vezes até controversos, difíceis, de temperamento mais complicado. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Agora, ele vai assumir, se tudo correr como está se encaminhando ainda agora nesse mês de outubro, certamente na semana que vem, data FIFA, vai ter aí uns 10 dias para trabalhar, conhecer os jogadores, aí vai fazer os próximos jogos. A meta é ficar na zona de classificação da Libertadores. O time já voltou para ela. E claro, não vai falar em título. Se por acaso se apresentar uma oportunidade, aí vai mudar o discurso. Mas não vai falar sobre isso porque não depende do Flamengo e... Mas você acha que os jogadores vão continuar com a mesma autonomia, com a mesma autoridade que eles têm lá dentro? Eu acho que ele vai conduzir até o final do ano de forma bem amigável. E aí ele vai ter a oportunidade na virada do ano de tomar decisões junto com a diretoria sobre quem renova o contrato, quem não renova, quem pode ser negociado. E por aí vai. Mas o que eu imagino? Ele vai tentar recuperar o Cebolinha, que jogou bem com ele na Seleção Brasileira em 2019, na Copa América. Pode ser que ele peça a permanência do Everton Ribeiro. O Flamengo quer ficar com ele. A questão é tempo de contrato, questões contratuais, salários, essas coisas todas. O Bruno Henrique é óbvio, o Flamengo quer renovar, não precisa pedir, depende de questões que já falamos aqui na semana passada. O Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, a princípio o Flamengo não renovará contrato, não sei se ele vai pedir por um deles ou pelos dois, aí vai depender da diretoria. O Rodrigo Caio é uma questão física e o Felipe Luiz é uma questão de fim de carreira mesmo, ele não consegue jogar quase, né? Já está bem veterano, tem uma hora que não dá mais. E ele pode, aí pro ano que vem, ele vai poder avaliar nesses jogos que faltam. Se ele assumir depois da data FIFA, durante a data FIFA, faltam 13 jogos, ele vai ter 12 partidas. É um número bom de jogos, né? Para você trabalhar, treinar, conhecer os jogadores e fazer as avaliações, entender o funcionamento do clube.
e pedir mudanças não só no elenco, mas na própria estrutura, para ele poder trabalhar o ano que vem. Aí no ano que vem é molezinha, né? Pega primeiro o Campeonato Carioca, não tem outra competição, então tem um tempo grande aí para treinar o time, jogando contra adversários, alguns que são muito fracos. Dá para estruturar bem o time durante esse período todo. Você acha que ele vai mudar o time, Mauro? Porque esse time já tá junto há um bom tempo, vários nomes. Você acha que vai mudar? Você acha que o Tite pode conseguir trazer outros jogadores que sejam os pilares desse Flamengo? Porque a gente tem há muito tempo o quarteto sendo pilar. É muito cedo para falar sobre isso, porque envolve uma série de questões também, até físicas, né? E continuidade. O Gabriel hoje é reserva. Como é que vai ser com ele a relação? A relação que o Diego vai jogar, ele vai recuperar o Gabriel? Seria pra ele também, né? Porque ele levou o Pedro pra Copa e não levou o Gabriel. Eu imagino que ele vai tentar recuperar esses jogadores importantes. Faz parte muito do perfil dele. E ele vai contar ponto pra ele, né? Se ele faz o Cebolinha jogar bem, fala, pô, o Tite fez o Cebolinha jogar bem. Você vê como é que Contratação. pode? Né? Recontratação. Exatamente. Se o Gabriel volta a jogar bem e tal, evidentemente ele vai. Ponto pra ele. Pô, o Gabriel tava mal, agora tá jogando bem de novo. Isso é pra ser mérito da comissão técnica. Eu acho que ele vai trabalhar nessa direção. Mas ele é um cara apaziguador. A minha questão só há muito tempo que ele não trabalha em clube. Então a minha referência de todos nós é 2015 para começo de 16. Depois foi só seleção. Seleção é outra pegada, né? Outro ritmo, não tem dia a dia. Eliminatório sul-americano não dá para levar muito a sério. É um campeonato estadual de seleções, que é adversários fracos, classifica quase todo mundo, agora mais ainda. Então, a gente tem que ver como é que ele vai voltar. Como ele é um cara que já se reinventou outras vezes, eu acho que ele é muito ligado, antenado com as coisas do futebol, as transformações, as mudanças, ele é muito observador, estuda bastante isso. Eu imagino que ele chegue com ideias táticas interessantes, que ele possa apresentar algumas coisas boas, como ele fez no Corinthians, e funcionar bem. Eu acho que é uma contratação que, se acontecer, ela é uma contratação boa para os dois. Para ele também, eu acho que dificilmente teria uma proposta melhor, que ele não teve, a priori, parece que não teve nenhuma grande proposta do exterior. E no Brasil, quem pode oferecer algo melhor para ele? O cara mora no Rio, deve morar na Barra, né? Então, Tá, galera, esse foi o vídeo falando um pouco sobre o Tite como treinador. O Mauro César citou ali uma situação muito importante, que o Tite é um cara muito observador, é um cara que procura se atualizar aí as novas táticas do futebol, um novo estilo de jogo. Acredito que ele vai agregar muito ali na questão da gestão de pessoas no Flamengo. O Flamengo com o Sampaoli era ali um Flamengo que não tinha diálogo, os jogadores não conversavam com o treinador, os jogadores conversavam com o preparador físico do Sampaoli, que foi o preparador físico que acabou agredindo o Pedro, para vocês verem como não existia troca de informações ali para entrar em um denominador comum. Às vezes o técnico tenta implementar uma filosofia de jogo, mas ele não tem jogadores com essas características. Então precisa ali trocar uma ideia, conversar um pouco para entrar num denominador comum, como eu falei. Conseguir colocar a tática dele e um pouco dos que os jogadores gostam de fazer em campo. Ali onde o jogador se sente mais à vontade, onde o jogador acha que rende mais para o clube. Então o Tite é um perfil totalmente diferente, é um perfil apaziguador, é um perfil ali que procura muito conversar com os atletas, ele tem uma característica de recuperar jogadores. O Flamengo tem um elenco forte, aí ninguém duvida, o melhor elenco das Américas, mas tem muitos jogadores embaixo. Eu posso citar aqui o caso do Everton Cebolinha, que o Tite pode recuperar o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha já fez uma excelente Copa América com o Tite. Para quem não lembra, lá, a Copa América que o Brasil foi campeão em cima do Peru, o Cebolinha jogou muito bem com o Tite, então tem condições aí de recuperar o jogador. O Rodrigo Caio está muito em baixa. A gente sabe que o Rodrigo Caio tem problemas físicos, mas com o Sampaoli não teve nenhuma oportunidade e ele parece ser um cara que está bem, que está treinando, que está buscando o seu espaço. Então o Rodrigo Caio aí, que foi campeão da Libertadores com o Flamengo 2019, campeão da Libertadores ano passado, pode ter uma oportunidade sim com o Tite nesses jogos que restam do fim do ano. Outro jogador que vive em baixa no Flamengo, mas que vem jogando até, é o Thiago Maia. Ele não tem jogado bem, mas vem ali atuando. O Tite pode fazer com que o Thiago Maia apresente aquele futebol que o levou para a seleção brasileira. Existe uma série de casos ali que o Tite pode estar recuperando de jogador. E pode estar vendo também os jogadores que não vão funcionar para 2024. Tem o caso das renovações do Everton Ribeiro, o Bruno Henrique aí é uma prioridade do Flamengo, já está sendo acertado. Então, o Tite vai já começar o planejamento de 2024 a partir da data FIFA, agora de outubro.
onde ele assume, vai ter 10 dias aí para treinar, para conhecer os jogadores. Ele já conhece a maioria, mas entender o que estava acontecendo com o trabalho anterior e poder colocar a filosofia de trabalho dele no Flamengo, que briga sim pelo título brasileiro. Eu já venho falando aqui em vários vídeos que o Botafogo vai oscilar, tá oscilando muito. Ontem empatou com o Goiás, um time que briga pelo rebaixamento em casa. A torcida vaiou o técnico Bruno Lage. Então, eles vivem uma turbulência. Vão ter o clássico contra o Fluminense. É um jogo que não seria nenhuma surpresa o Botafogo perder pontos. E o Flamengo precisa vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. Se o Flamengo vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, o Flamengo pode diminuir essa vantagem para 6 pontos e aí entrar de vez na briga pelo título brasileiro. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!